Então agora vamos falar sobre a respiração. Eu considero que a respiração é 60% da sua capacidade de cantar. Então eu dou um valor muito grande para isso e por isso eu desenvolvi uma maneira de fazer essa respiração acontecer da melhor forma possível para que você tenha um bom resultado vocal. Por que eu considero a respiração 60% da capacidade de cantar? Porque a respiração é onde você capta a matéria-prima do som, que é o ar. Então, se a gente aprende a dominar bem esse ar, você consegue ter uma produção vocal melhor, né? Então, eu dividi esse treino da respiração em 2 grupos. Eu vou te passar o primeiro grupo, que chama grupo de posicionamento de respiração. Como assim? Porque, teoricamente, respirar é uma coisa óbvia, todo mundo faz, né? Todo mundo sabe respirar. Mas para o canto tem algumas particularidades que são importantes. Como a gente viu na aula 1, a respeito do diafragma, que é o músculo principal da respiração, dá uma revisada lá para você lembrar direitinho como é que é, inclusive, porque agora a gente vai usar muito realmente esse movimento do diafragma. Então a gente vai posicionar essa respiração de maneira que você saiba onde é que eu tenho que respirar. Então vamos lá. Esse primeiro exercício, ele tem só o objetivo disso, de posicionar mesmo, aonde é que mesmo que eu tenho que fazer esse movimento de respiração. Então você vai botar uma mão no tórax, outra mão na boca do estômago, e o que vai acontecer? Quando você inspirar o ar e expirar, o que vai acontecer? Só a mão que está na boca do estômago que vai se movimentar. Observa. Observa que essa região do peito ficou parada, não levantei o ombro, muito menos o próprio peito. Quem se movimentou foi a parte do meio aqui, onde está a minha mão. Outra coisa importante, a parte de baixo da barriga não se mexe. Ó, mais uma vez de lado. Eu estou respirando com o diafragma? Não. Eu estou movimentando o diafragma para que o ar entre até os pulmões. A gente não respira com o diafragma, a gente respira com os pulmões. Mas o controle dessa respiração está sendo feito pelo diafragma. Então, esse primeiro exercício é somente para posicionamento de respiração. Então, como é que é mesmo? Eu tenho que respirar e essa mão de baixo aqui é que tem que se levantar. Você inspira pelo nariz e solta pela boca. Tá? Sugiro a você, quando você for treinar esses exercícios de respiração, treine de frente a um espelho, para você se observar. É importante demais que você se observe para ver se você está fazendo esse movimento certo. Quais são os movimentos que você não pode fazer? Esse aqui. Ou. Vamos lá de lado para você perceber? Eu estou levantando o ombro. Isso não é correto. Eu estou levantando o peito. Isso também não é correto. Eu estou levantando a barriga inteira. Isso não é correto. O correto é somente esta região, que é a região que contém o diafragma. Lembra? Da aula 1, o diafragma está por dentro das costelas. Ok? Então, o primeiro exercício de posicionamento de respiração. O segundo já tem um item a mais. Além do posicionamento de respiração, você também vai começar a controlar a sensação de asfixia. O que é isso? É a sensação de falta de ar. Porque não é todo momento durante a música que você vai poder respirar. Tem músicas que têm frases longas, então você precisa controlar esse ar e controlar a sensação de falta de ar. Então vamos lá. A primeira posição é aquela de você botar uma mão no peito, outra aqui na boca do estômago. Vai inspirar o ar pelo nariz, vai contar até 10 e vai soltar o ar pela boca. Então vai ser assim. De lado para você ver. Então observa que toda aquela postura de deixar o ar concentrado nessa região permanece a mesma. Você só vai contar até 10. Então inspira,
conta até 10, solta o ar pela boca, ok? Terceiro exercício do grupo de posicionamento. Esse é o mais importante de todos. Você vai inspirar o ar pelo nariz, vai contar até 10 do mesmo jeito e vai soltar o ar, só que fazendo o som de S, ou seja, S, ok? Vai ser assim então. Até o ar acabar. Então você vai inspirar o ar pelo nariz, contar até 10, soltar em S e deixar esse ar sair até acabar. Vou fazer de lado para você perceber o movimento mais uma vez. Esse ar que você solta, ele tem que ser constante. Lembra que eu falei que o ar é a matéria-prima do som? Pois é. Então esse ar, ele tem que ser constante, reto, porque isso vai facilitar o controle da sua afinação. O ar não pode ser soltado, por exemplo, dando muita força no ataque no início e deixando cair, ou deixar ele tremer durante o processo. Porque imagina só, se essa é a matéria-prima do som, quando eu transformar ele em som, se ele for assim, ou então, muito forte, né? Isso não é bom. A gente tem que tomar cuidado com essas questões. Por isso a gente está treinando esse primeiro momento somente o posicionamento da respiração, mas já com esse quesito tão importante que é o controle da saída do ar, ok? Inspira profundamente pelo nariz, conta até 10, solta o ar em S, deixando ele bem constante do início ao fim. Observa que quando você vai soltando o ar, a barriga vai voltando à posição normal, ou seja, o diafragma vai relaxando e voltando à posição dele de relaxamento mesmo, né? Ele contrai quando abre, né, quando a gente deixa o ar entrar, e ele relaxa quando a gente deixa o ar sair. Então, esses são os 3 exercícios do primeiro bloco de posicionamento, que eu sugiro a você treinar da seguinte forma. O primeiro, que é somente um inspira e solta o ar, você vai fazer aí umas 10 repetições para começar esse bloco. O segundo, que é um pouco mais importante, porque você faz esse controle, né, de contar até 10 e soltar o ar, você vai fazer umas 20 vezes. E o terceiro, que é esse último do S, que é o mais importante de todos, porque ele trabalha não só o posicionamento, não só o controle da sensação de asfixia, como também a soltura do ar, você vai fazer 30 repetições, todos os dias, de frente ao espelho, para você ter certeza de que você está fazendo de maneira correta, ok? Então esse é o primeiro grupo, fechamos o primeiro grupo. Vamos para o segundo grupo dos exercícios de respiração. Esse segundo grupo só vale a pena passar para ele quando o seu movimento estiver totalmente correto nesses 3 exercícios que eu passei primeiro, que são os exercícios de posicionamento. Não adianta a gente fazer os exercícios de apoio sem que os exercícios de posicionamento estejam corretos, ou seja, se a postura estiver correta. Então agora a gente vai falar dos exercícios de apoio. Os exercícios de apoio são a continuação do posicionamento, mas, lembrando mais uma vez, faz direitinho primeiro os de posicionamento. O primeiro exercício de apoio é exatamente igual ao último do posicionamento, só que com uma diferença principal. Você não vai deixar o diafragma voltar à posição de relaxamento, ou seja, você vai manter ele contraído, aberto, daquele jeito que a gente faz quando o ar enche os pulmões e o diafragma fica naquela posição bem flexionada, desse jeito, ó. Aqui ele está flexionado, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer de lado já para você ver como é que funciona. Inspirou, contou até 10.
até acabar o ar. Percebe que eu não deixei a barriga voltar como naquele exercício anterior. O outro é desse jeito. Esse não. Até acabar o ar. Tá? Então é importante você manter o diafragma flexionado. Isso é um pouco complicado, porque você vai sentir uma vontade de voltar, né, de deixar ele descer. Mas o certo é que você mantenha ele firme. Para quê? Qual é o objetivo de treinar isso? Tonificar a musculatura do diafragma para fazer com que esse apoio respiratório seja tranquilo quando você for cantar. Quando a gente canta, é a última coisa que a gente pensa. Então agora, por isso ela é a primeira a ser dita, porque ela é o alicerce, ela é a base de todo o processo vocal que a gente tem. Você inspira o ar, conta até 10, solta em S, sem deixar a barriga voltar. Quando acabar o ar, aí você relaxa. Você vai sentir um exercício físico mesmo, como se estivesse fazendo até um abdominal. Inclusive até uma sensação de dor muscular normal, nada forte não. Mas você sente que está treinando mesmo o músculo. Por que você sente nas costas? Lembra da aula 1. A aula 1 mostra a anatomia do diafragma. Você lembra que ele vai até lá atrás, onde tem costela falsa, tem o diafragma. Então você vai sentir também nas costas, ok? Então esse é o primeiro exercício do grupo de apoio. Vamos para o segundo agora. O segundo é o seguinte. Vamos achar o final do nosso osso externo, que é esse osso que a gente tem aqui, ó. Até, ó, quando ele acaba, afunda, ok? Você vai botar a sua mão aqui, o primeiro dedo, e vai posicionar os 4 dedos abaixo desse final do osso externo. Achou a parte final do osso externo, você vai fixar com a outra mão. Ok, esse ponto é o ponto que resulta a força da parte superior aqui do diafragma. Você vai inspirar o ar e vai fazer esse ar que você inspirou 3 ataques. Som de S, de sapo, F de faca e X de xícara. Então, de lado para você ver o movimento. Não precisa contar até 10. Você vai inspirar o ar da mesma maneira, lembra? Da mesma maneira dos primeiros exercícios que são os de posicionamento. Só nessa região, não vai, né, fazer a respiração alta não. É aqui no meio. Só que aí apoiando 4 dedos abaixo do final do osso externo. Ok? Aqui. Você inspirou o ar, o diafragma vai estar flexionado. Você vai, sem deixar o ar sair pelo nariz ou pela boca, relaxar o diafragma. E aí, ainda com o ar dentro, sem deixar nada, você vai dar os 3 ataques. Não vale respirar entre um e outro, ou seja, não. É uma vez só. Inspirou o ar. Ok? E toda vez que você vai fazer os sons, tanto do S, que é só dente com dente, e a língua lá embaixo, que é o som do F, que o lábio vai estar sentado nos dentes, ó, faca, ferro, e o X, que a língua vai estar assumindo outra posição para fazer o som do X, você vai ter que relaxar no silêncio e atacar, ou seja, flexionar o diafragma na hora que você solta o som. Então, entendeu? Inspirou, relaxou o diafragma, atacou o som, atacando também o apoio no diafragma. O objetivo desse exercício é trabalhar o tônus da musculatura, é trabalhar o apoio respiratório, ok? Inspirou, relaxou, S, F, X. Cada vez que fala, projeta o diafragma para frente. Então vamos fazer agora o terceiro e último exercício de apoio. Lembra da aula 1 que a gente viu como é que funciona o nosso corpo por dentro? Que a gente viu o posicionamento do diafragma, onde ele fica e tal. Lembra que aonde tem costela tem diafragma? Ou seja, lá nas costas tem diafragma. Então agora a nossa preocupação vai ser com a musculatura intercostal, que são os músculos que estão entre as costelas, e onde também está posicionado o diafragma.
Então, você vai posicionar a sua mão aqui, ó, segurando essa parte da mão aqui no osso da bacia, ó, as duas mãos. Então você vai sentir, na hora que você inspirar o ar, essa região vai inflar. Você vai abrir lateralmente as costelas, ok? Vai contar até 10 do mesmo jeito e vai soltar o ar em S. Só que agora, ao invés de se preocupar com essa parte aqui de não voltar, é toda a extensão, toda a nossa circunferência dessa região onde você sabe onde está posicionado o diafragma, vai tudo ter que ficar flexionado, ok? Então vamos lá, inspirou, contou, tentando sustentar bem aberto mesmo a região que você está pegando aqui com as mãos. Olha lá, de novo de costas. Percebe como abre. De novo, ó. Contou. Treina todo dia, pelo menos 20 repetições de cada um, tá? Não deixa de fazer isso. A gente precisa automatizar essa respiração, ou seja, tanto a posição quanto também o reflexo do músculo, como também a gente tem que tornar isso leve, ou seja, você não vai precisar fazer tanta força para na hora de cantar uma nota aguda fazer esse apoio. Não, se você tonificar bem essa respiração, só o fato de você respirar e se preparar para cantar, você já vai ter um tônus bem legal em relação ao que você precisa para mandar essa coluna de ar e transformar essa coluna de ar em som, ok? Então é isso, gente, treina bastante, treina de frente para o espelho, assista essa aula várias vezes, não treine errado, seja bem fiel a essas posturas que eu estou falando para você fazer, para que você treine da maneira correta, ok? A gente se vê então na próxima, valeu!